A Torre Eiffel, um ícone parisiense com uma história intrigante. A Torre Eiffel, um dos monumentos mais reconhecidos do mundo, é um símbolo da cidade de Paris e da engenharia francesa. Construída para a Exposição Universal de 1889, a torre foi inicialmente alvo de muitas críticas, mas logo se tornou um dos monumentos mais visitados do mundo. A história da Torre Eiffel é uma ideia controversa. Quando a construção da Torre Eiffel foi anunciada, muitos artistas e intelectuais franceses a consideraram uma aberração, um monstro de ferro que desfiguraria a paisagem de Paris. Um feito da engenharia, projetada por Gustave Eiffel, a torre foi uma proeza da engenharia da época. Sua construção foi rápida e eficiente, utilizando materiais e técnicas inovadoras. Um símbolo da modernidade, a Torre Eiffel representava o otimismo e a fé no progresso da humanidade no final do século XIX. Um destino turístico, após a Exposição Universal, a torre foi salva da demolição e se tornou um dos principais pontos turísticos de Paris. Curiosidade sobre a Torre Eiffel: um gigante de ferro, a torre possui mais de 18 mil peças de ferro e cerca de 2,5 milhões de rebites. Um observatório, a Torre Eiffel oferece vistas panorâmicas de Paris de seus 3 andares. Uma antena de rádio, a torre foi adaptada para servir como antena de rádio, contribuindo para o desenvolvimento das telecomunicações. Pintura constante, a torre é pintada regularmente para proteger o ferro da corrosão, consumindo cerca de 60 toneladas de tinta a cada 7 anos. Um apartamento secreto, Gustave Eiffel construiu um apartamento no topo da torre, onde recebia convidados ilustres, como Thomas Edison. O possível fim da Torre Eiffel, um debate aberto. Apesar de ser um ícone insubstituível de Paris, a questão do futuro da Torre Eiffel já foi levantada em diversas ocasiões. A torre foi inicialmente concebida como uma estrutura temporária, e muitos acreditavam que seria demolida após 20 anos. Argumentos a favor da preservação: valor histórico e cultural. A Torre Eiffel é um símbolo da história e da cultura francesas. Atração turística, a torre gera milhões de euros em receita para a cidade de Paris. Ícone global, a Torre Eiffel é reconhecida em todo o mundo e representa a França. Argumentos a favor da demolição: hipotéticos custos de manutenção. A manutenção da torre é cara e exige recursos significativos. Impacto ambiental: alguns argumentam que a torre poderia ser substituída por uma estrutura mais sustentável. Mudança de paradigma: a cidade de Paris poderia buscar novos símbolos para representar sua cultura e identidade. A realidade: é altamente improvável que a Torre Eiffel seja demolida. Ela é parte integrante da identidade de Paris e um dos monumentos mais visitados do mundo. A preservação da torre é uma prioridade para as autoridades francesas e para a população em geral. Em vez de pensar em sua demolição, os debates atuais se concentram em como garantir a sustentabilidade da Torre Eiffel a longo prazo.